Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. No último vídeo da série eu falei sobre a fluência e o papel da fluência numa apresentação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre por que a fluência é importante ao fazer a sua palestra, a sua apresentação. Acompanhe então o vídeo. Você gostaria de fazer ótimas apresentações? Cativar a sua assistência? Você gostaria de motivar, de instruir? Enfim, você gostaria de fazer uma apresentação que ficasse gravada na mente dos seus ouvintes? Então, se você é uma pessoa que quer ser um bom orador, você precisa se preocupar com a característica da fluência. A fluência, como eu mostrei no vídeo anterior dessa série, significa você falar de maneira suave, natural, sem titubear, sem gaguejar, entrecortar palavras ou falar devagar demais. O orador fluente, ele fala com naturalidade e as palavras simplesmente fluem suavemente. Suas ideias são facilmente entendidas e a sua assistência consegue prestar atenção e se sentir motivada com as informações que são transmitidas. Mas qual é a importância da fluência? Será que essa característica oratória realmente faz diferença para o orador e para aqueles que o estão ouvindo? Então eu vou destacar aqui 3 importâncias dessa qualidade, 3 motivos que você tem para poder focar em desenvolver essa característica oratória, ser um orador fluente, se preocupar em transmitir suas informações com a melhor fluência possível. Qual é o primeiro motivo para ser fluente? O primeiro motivo para ter fluência ao fazer uma apresentação, ao fazer um discurso, ao fazer uma palestra, é que o orador fluente ajuda os seus ouvintes a prestar atenção nas suas palavras, nas informações que ele está transmitindo. Quando você prepara uma apresentação, um discurso, uma palestra, uma apresentação, você tem um objetivo. Você não simplesmente transmite ideias vazias ao vento. Ali, quando você fala, você espera alguma coisa. Você pode querer motivar, você pode querer ensinar, você pode querer passar uma lição importante, enfim. Mas o orador só vai conseguir atingir esse objetivo de motivar a sua assistência se ele conseguir fazer a sua assistência entender as informações que ele tem a transmitir. Mas para que a sua assistência se sinta tocada e entenda as informações, o orador precisa transmitir as ideias de uma maneira que ele consiga cativar a atenção do seu público. É impossível entender as suas palavras se a pessoa não der atenção a elas. Mas o orador que não tem fluência, ele não consegue a atenção do seu público. Por quê? Porque imagina aquele orador que está ali a fazer a sua palestra, que ele dá muitas pausas desnecessárias, pausa demais na sua apresentação, pausas longas, ou talvez ele tenha dificuldade, talvez pelo nervosismo, e comece a gaguejar, a titubear, como se não soubesse o que dizer, ou usa de muitos maneirismos, dá pausas longas e usa expressões como né, ou então ele começa um raciocínio, interrompe ele no meio e muda bruscamente de assunto. Então, qual a chance, se você for alguém assistindo a palestra de um orador assim, qual é a chance de você prestar detida atenção até o fim da palestra? As chances são mínimas, para não se dizer nulas.
Então, o orador que é fluente consegue prender a atenção da assistência e consegue manter essa atenção até o fim da sua palestra. Então, por isso é importante ter fluência, porque quando o orador tem uma boa fluência, fica gostoso você ouvir a palestra. A assistência fica prestando atenção. Você já fez alguma palestra, ou já viu alguém fazer, em que você olhava para a assistência e todo mundo estava concentrado ali no discurso, na apresentação? É porque o orador, um orador experiente, demonstrou boa fluência na sua apresentação. Então, por isso é importante você se preocupar com essa característica. Você precisa da atenção do seu público para você conseguir atingir o seu objetivo. Você só vai atingir esse objetivo se você conseguir fazer eles entenderem a mensagem que você está transmitindo. Mas para eles entenderem, eles precisam prestar atenção. E a fluência tem um papel muito importante nisso. O segundo motivo pelo qual essa característica oratória é tão importante é que a fluência ajuda o orador a transmitir as informações corretas. A falta de fluência pode distorcer o assunto que você está dizendo e fazer com que a sua assistência entenda totalmente em contrário daquilo que você realmente quer passar. Então, por isso a fluência é importante. A falta de fluência pode mudar todo o sentido da sua apresentação. Por exemplo, talvez você tenha o hábito de dar muitas pausas desnecessárias, e às vezes até mesmo onde não precisa de pausas, onde não existe pausas, e aí você muda completamente o sentido ali da sua frase. A maneira como você fala uma mesma frase, né, usando as mesmas palavras, dependendo de onde você coloca a pausa, dependendo de onde você coloca a pontuação, ou qual pontuação você coloca, você muda completamente o sentido da sua apresentação. E aí... Desculpa. E aí vocês podem estar transmitindo uma ideia errônea para o seu público. Num vídeo anterior que eu fiz dessa série, eu até dei um exemplo clássico aqui, né? De uma frase, vou até colocar ela na tela aqui para vocês. Uma única frase que pode ter 4 significados. Só de exemplo para vocês verem como que a maneira como você fala uma frase no seu discurso, na sua apresentação, como é que a falta de fluência, né, pode fazer com que você mude o sentido das palavras. Isso pode acontecer em qualquer outra frase. Eu peguei essa porque eu achei ela na internet, achei ela mais fácil. Vou colocar aí para vocês verem. Então, olhem só. Aí tá assim: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, nessa frase aí, nós temos 4 personagens. Nós temos a irmã, temos o sobrinho, o padeiro e os pobres. De quem é a herança? Então, a irmã, muito esperta, foi lá no testamento e colocou da seguinte maneira a frase: deixe os meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas aí foi o sobrinho lá, queria ficar com a herança, aí ele colocou diferente, as mesmas palavras, só para vocês verem que da maneira como você fala uma frase, você muda completamente o sentido dela. Nós não estamos alterando nenhuma palavra, apenas as pausas e a pontuação. Então o sobrinho colocou assim: deixe os meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas será que nessa frase tem como a gente nomear o padeiro para ser o herdeiro dessa herança? Vamos ver. Deixe os meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Olha só, 3 sentidos até agora, as mesmas palavras, só mudamos as pausas e a pontuação. Vamos tentar ainda uma 4ª interpretação? Olha só. Deixe os meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então perceberam como que uma única frase ela pode mudar o sentido dependendo de onde você coloca as pausas e a pontuação? Isso pode acontecer com qualquer outra frase, qualquer outra informação que você estiver tentando transmitir. Então por isso que a fluência é importante. Não é só transmitir palavras, você precisa transmitir frases, dando-se o sentido dela, né? Você precisa dar o sentido da informação, transmiti-la de maneira correta. A maneira como o orador fala
pode mudar completamente o sentido do assunto da apresentação e você pode motivar a sua assistência a entender algo totalmente diferente do que você realmente queria dizer. E coisas assim realmente acontecem, principalmente quando o orador não está muito bem preparado ou às vezes está nervoso, né? Ansiedade, isso é comum de acontecer, até com oradores experientes ficam nervosos nas suas apresentações. Mas o que o orador precisa para ser bem sucedido é uma boa preparação, um bom treino e desenvolver essa qualidade importante que é a fluência. Terceira importância dessa característica oratória, fluência, é que o orador que é fluente, ele consegue ser convincente. Como assim? O orador fluente, ele consegue falar com segurança, ele transmite confiança. Imagina você ouvindo uma palestra de um tema importante, de um assunto muito importante, você está ali para aprender, você quer aprender as lições que o orador tem a te passar, mas o orador fala meio baixinho, fala devagar demais, titubeia, dá muitas pausas, faz muito rodeio. Você levaria esse orador a sério? Dificilmente, né? Parece que nem ele acredita no que está dizendo. Então, a falta de fluência faz com que o orador não seja convincente. Transmite uma falta de preparação, uma falta de experiência ou até mesmo nervosismo. Então, quando o orador desenvolve uma boa fluência, quando as palavras fluem, quando as palavras saem naturalmente, ele se torna convincente. Ele consegue passar confiança para a sua assistência. E assim, tal orador consegue atingir o seu objetivo na sua palestra, na sua apresentação, no seu discurso. Então, essa característica de oratória, ela pode beneficiar você em qualquer área da vida. Seja você está fazendo uma apresentação de um trabalho importante na faculdade ou na escola, ou fazendo uma palestra motivacional numa empresa, ou até mesmo fazendo um discurso religioso, qualquer outro tipo de palestra que você precise fazer. Ter uma boa fluência vai ajudar você a transmitir o sentido correto da informação, vai ajudar você a ser convincente, a ganhar a atenção da sua assistência, eles vão realmente prestar atenção e vão tirar proveito de tudo que você está falando, porque você se preparou bem, porque você foi fluente na sua apresentação. Mas há algumas armadilhas, né, que podem atrapalhar um orador a ser fluente. Então, no próximo discurso que for lançado aqui no canal, no próximo vídeo que for lançado aqui no canal dessa série, eu vou falar aqui sobre 7 coisas que podem atrapalhar a boa fluência, 7 fatores que prejudicam a boa fluência. Então, só de você aprender quais são esses 7 fatores e como evitá-los, já vai melhorar 90% da sua fluência. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, fique atento aos novos vídeos, lançamentos futuros. Eu vou lançar o vídeo falando sobre esses 7 fatores, né, que contribuem para a falta de fluência e como você pode superar cada um deles, e cada semana um vídeo novo aqui para você. Muito grato por ter assistido até aqui. Deixe o seu joinha se você gostou, compartilhe o conteúdo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Na outra semana estarei aqui de volta no nosso canal trazendo mais conteúdos para você.